Olá, pessoal! Que vocês estejam muito bem, porque nós vamos começar hoje um bate-papo que eu tenho certeza que o meu convidado muito especial de hoje vai trazer um assunto que vai mexer aqui dentro. Nós vamos falar sobre: será que nós estamos prontos para abordarmos a espiritualidade na prática clínica? Meu convidado muito especial, Dr. Roberto Esporcati, cardiologista, vice-presidente da Associação Médico Espírita Carioca, e que eu tenho o prazer de convidar para poder contar para vocês essa jornada que o trouxe até aqui, junto com a gente. Bem-vindo, amigo. Sinta-se em casa. Muito obrigado, Miriam. Eu estou muito feliz de estar aqui. E você já me deu muita responsabilidade de ser porta-voz numa temática assim bastante atual, contemporânea, complexa, cheia de desafios. Então, estou feliz e já um pouco assustado com Ai, tudo que não você fica! está me falando, né? Essa jornada até aqui, ela teve algumas etapas, né? Em primeiro lugar, a minha formação médica. Eu já tenho mais de 40 anos de formado, então foi a formação tradicional de uma escola médica, né, da UERJ, e lá minha casa até hoje. Eu fiz a residência, depois o mestrado, doutorado, né? Tive atividades na iniciativa privada também, sempre na parte de cardiologia e de terapia intensiva, não é? E essa é, então, assim, a minha principal área de atuação. Na faculdade de medicina, nós temos o curso de cardiologia, recebemos os alunos, temos os residentes, e ao longo do tempo a gente foi percebendo, não é, essa importância, não é, de sair um pouco da cardiologia convencional. E aí, então, alguns passos foram acontecendo até a gente ter a oportunidade de tentar entender um pouquinho mais isso, né? Então, em paralelo, eu diria assim, há alguns anos, mais especificamente em 2011, foi quando surgiu um braço novo, na verdade, uma oportunidade, uma motivação nova, que foi dentro da cardiologia. Eu pertencia a uma comissão organizadora de congresso, e um grande amigo, um grande parceiro, na verdade, um cientista dos mais relevantes da nossa cardiologia, professor Álvaro Avezum, nós estávamos nessa comissão. Em 2011 ele falou: Roberto, eu acho que está na hora da gente ter alguma coisa de espiritualidade e cardiologia. E talvez por um viés de formação pessoal, junto com a empolgação, não é? Eu de imediato comprei essa ideia, e a sequência foi a proposta, então, para ter essa temática num congresso, né? Houve assim um pouco de resistência, um pouco de sarcasmo, um pouco de dificuldade para isso. E eu diria assim, Miriam, que foi das melhores coisas a gente ter percebido essa resistência. Por quê? Porque a leitura mais imediata, quando se fala de espiritualidade, é que as pessoas pensem em alguma coisa religiosa. Faz bastante sentido, né? Uhum. Que as pessoas vejam dessa maneira. E assim, nessa conversa inicial, houve essa percepção de uma comissão científica e uma grande preocupação, porque a área médica, não é, ela tem uma concepção, ela tem um desenvolvimento, tem uma metodologia científica muito rigorosa, não é? Muitos falam, e a gente deve reconhecer, não é, os séculos, não é, de separação da religião e da ciência. Então, houve uma grande preocupação de que fosse uma proposta, o quê? Religiosa, de que tivesse um objetivo doutrinário. Então, alertados com essa preocupação, o grupo que passou a trabalhar, não é, com esses conceitos, redobrou ainda mais o cuidado do que nós iríamos conversar. Nós fomos construindo um material, não é, com um rigor científico ainda maior, explicando que não estávamos discutindo religião, nem religiosidade, um conceito maior de espiritualidade, e o que a ciência, entre aspas, convencional, estava já trazendo de publicação.
Então, isso deu margem, não é, à criação de um grupo de estudos, não é, dentro da sociedade, que se desenvolveu como um departamento na sociedade brasileira. Essa estratégia, né, de departamento ela está presente também nas sociedades regionais de cardiologia, não é, no nosso meio. A leitura de que tinha uma proposta muito séria, não é, permitiu também a inclusão dessa temática numa diretriz brasileira de prevenção. Foi a primeira diretriz mundial a ter um capítulo de espiritualidade, não é, como uma estratégia de intervenção. Então, é um pouco nesse caminho que a gente está aqui, não é, com esses braços que vieram de uma proposta bastante contemporânea, mas assim bastante sensível também. Olha que interessante, né? Tenho certeza que você que está aí não podia imaginar essa história toda que o meu amigo está contando para nós agora, né? E como você está abordando essa diferença, né? Esses diferentes conceitos de religião, religiosidade e espiritualidade, né? Você pode, por gentileza, eu tenho certeza que alguns que vão nos ouvir, né, já sabem essa diferença, mas tem outros que não, né? Você podia, por gentileza, fazer essa diferenciação? Sabe, Miriam, aquela preocupação, não é, de uma pegada, de uma proposta religiosa, doutrinária, o grupo da igrejinha, né, aumentou a nossa vigilância. Então, não é o que a gente rapidamente desenvolveu, e eu tenho certeza que o seu público, não e eu estou muito honrado por estar aqui contigo e seu público, tem assim, talvez bastante claro já, né? A religião é um conjunto de dogmas, né? De ritos, de crenças, quase uma codificação em cada uma das doutrinas, né? E quando a gente fala de religiosidade, já é o aspecto da prática individual dentro daquela religião. Né? A pessoa tem uma religiosidade mais desenvolvida nessa ou naquela doutrina. E é interessante também, não é, assim, que a gente, em alguns estudos, a gente observa como é que a pessoa pratica essa sua religiosidade. Ela vai a cultos religiosos. Quantas vezes por semana ela vai? Né? Ou então, ela tem a sua própria prática. Né? Ela faz seus estudos, ela assiste programas, mas no seu domicílio, em casa. Então, a primeira, ela está numa organização, é uma religiosidade dita organizacional. A outra é não organizacional. E esses dois itens, junto de uma terceira visão, não é, que faz parte de um questionário muito importante, não é, de investigação, não é, que é o questionário Durrell, ele é fruto, né, das pesquisas de professor Harold Koenig, da Duke University, um dos principais centros de estudos de religiosidade, né, no mundo, não é, em que a religiosidade intrínseca é o quanto daqueles valores obtidos de uma maneira estruturada ou não, fazem parte do meu dia a dia. Se isso norteia as minhas ações, até que ponto isso é importante? É muito importante, eu estou alinhado permanentemente com os meus objetivos. Então, são as formas de religiosidade. Mas veja, elas de certa maneira ficam muito atreladas a um conjunto de conceitos, né? E a espiritualidade pode ter essa parte, mas ela é muito mais do que isso, né? Várias definições. O grupo, na época, né, debateu bastante, né, o que seria essa espiritualidade. E o entendimento é de que são atributos, são valores morais, emocionais, mentais, que cada um de nós tem como importantes. Importantes para quê? Para a minha vida de relação. Na relação comigo mesmo, com o próximo, com a família, com a sociedade, para alguns com a natureza, né? Então, são diversos atributos que podem estar relacionados à religião, à religiosidade ou não. E tem uma outra definição, essa que eu dei um esboço aqui, foi a que o grupo colocou nessa diretriz, que sempre trabalhou, um rigor também, por mais difícil que seja, como é que eu consigo documentar, quantificar, que medida, não é, para
avaliar essa espiritualidade, né? E uma outra definição bem interessante, além de dizer que é um atributo, não é, da humanidade, portanto, de todos nós, traz algumas palavras assim que eu tenho certeza que você e seus assistentes, não é, vão estar sempre situados, que são os valores de vida, de sentido de vida, um propósito de vida. Uma palavra que eu gosto muito é a transcendência, porque a gente começa a abrir os nossos horizontes. Aqueles mesmos valores de relação, né, vão estar muito mais amplos nessa abordagem e começa a ficar assim interessante, porque boa parte desses valores, dessa transcendência, do sentido, do significado da vida, poderão ter as bases na religião. Mas para muitos não. Então, assim, uma preocupação, e o próprio ateísmo, o próprio agnosticismo tem a sua espiritualidade. E aí é importante, né, a gente já entender de que estamos falando. Quando tem uma publicação científica, o que ela analisou? Com que consistência isso foi feito? Então, este cuidado, não é, de estarmos sempre discutindo espiritualidade, tem dois aspectos muito importantes, muito importantes. O primeiro aspecto é deixar muito claro, não é, que estamos discutindo algo que se pretende seja aplicável, faça, não é, sentido para todas as pessoas, e não discutirmos esta ou aquela abordagem religiosa que, por melhor que possa ser, é a minha religião. E talvez a gente não tenha a mesma comunhão de ideias, e aí então daria margem ao sectarismo, daria margem, não é, aos espaços, não é, de busca de espaços religiosos, não é? Então, com isso em mente, rapidamente, não é, houve assim uma abertura de portas. Pessoas que tinham uma grande preocupação de como seriam vistas. Veja, estamos falando de profissionais médicos renomados, né? Titulares, chefes, que têm uma identidade de academia científica, de grandes hospitais, né? Quando esses profissionais entenderam, não é, qual era o sentido de espiritualidade e medicina cardiovascular, de espiritualidade e saúde, não é? Eles ficaram assim muito confortáveis em estar nas mesas desse departamento de espiritualidade. Por quê? Porque é inata essa percepção, e é uma construção bem interessante, não é, que cada um dos especialistas traz, porque cada um dos especialistas, na verdade, todos os profissionais de saúde, e se em algum momento eu falar dos médicos, perdoem, vocês me perdoem, não somos os médicos, são todos os profissionais de saúde, devem estar, não é, familiarizados com o que ele pode estar avaliando, entendendo e orientando na espiritualidade de quem? Dos próprios pacientes, né? Então, foi essa construção que tem trazido uma solidez bem interessante para essa caminhada. Que maravilha isso, né? Eu fico imaginando que linha divisória fantástica que foi essa que aconteceu alguns anos atrás, né? E que, de repente, vai nortear todos esses alunos que estão passando pela disciplina e, quem sabe, fazer essa transformação, né? Para abertura de novos horizontes, novas formas de poder olhar, inclusive o processo saúde e doença, né? Uhum. Você acha que a espiritualidade modifica, então, o processo saúde e doença? Bases científicas que possam comprovar isso caso aconteça, caso exista? Isso é bastante importante. E, Miriam, você mencionou o aspecto de disciplinas, né? As pessoas perguntam, mas não tem uma cadeira na faculdade que discuta isso? E essa foi uma constatação bem interessante, né? Que existe um número muito maior de ligas de espiritualidade nas diversas escolas médicas, é um número muito maior do que o número de disciplinas, né? Então, a formação ela fica fragmentada. Ela é trabalhada em outras cadeiras, em outras disciplinas, mas não de uma maneira tão focada quanto, me perdoa, me parece ser necessário.
né? Então, isso foi assim um alerta e foi um passo que a gente deu, né? Em 2019, nós criamos a disciplina de espiritualidade e saúde na Faculdade de Ciências Médicas da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, né? Então, professor Ricardo Bedirian, Pedro Spinetti, e nós até hoje estamos tocando essa disciplina exatamente para, como se diz, não é, disseminar, capilarizar os conceitos. E o que você aborda é um outro divisor de águas muito importante. Na verdade, não é um divisor de águas, é uma superposição de conceitos muito importante. Quais são os conceitos? Se existe realmente uma ação, uma decorrência, uma consequência de maior ou menor espiritualidade, não é? E o quanto isso é importante para quem? Então, assim, para ser bastante simples, né? Por mais difícil que possa ser separar religiosidade, espiritualidade, fazer medidas, ainda assim, né, muitos trabalhos têm sido publicados e, se não a totalidade, a maioria desses estudos, né, que fez uma medida de religiosidade, espiritualidade e vai depois observar o que está acontecendo com o organismo da pessoa, né, que vai tentar entender se ela está, não é, tendo uma sobrevida maior ou menor, não é? E o que ela documenta? Que esses níveis maiores de espiritualidade se correlacionam a uma pressão arterial melhor controlada, aquela parte da taquicardia, da frequência cardíaca também melhor, né? O aspecto assim das variáveis, o aspecto imunológico é um padrão de menos inflamação, menos diabetes, são assim já, não é? Todo mundo está bastante familiarizado o quanto esses fatores vão interferir no nosso processo de envelhecimento e de adoecimento, né? Maior religiosidade, espiritualidade também se traduz em menos tabagismo, menos consumo de bebida alcoólica, menos depressão. Quem tem depressão tem uma recuperação mais rápida, não é? Então, essas são assim evidências com vários modelos, né, de análise, com estudos provocando as pessoas para uma ou outra reação e ver o que acontece no seu organismo depois de por exemplo, um estímulo que desencadeie muita raiva, ou então uma coisa que te deixe mais calma. Como é que está a circulação? Como é que estão as células? Como é que estão as substâncias químicas da circulação? Mostrando, então, esse balanço para um lado ou para o outro. E isso significa, não é, uma maior longevidade. Essas pessoas, não é, têm uma vida um pouco mais longa. Não significa que a gente não vá morrer, né, Miriam? Todos iremos, mas, como se diz, a gente adia um pouquinho, né? Um amigo diz assim, a gente adia um pouco o check-out, né? Então, isso está bem, bem documentado, em ampliação essa documentação, e aqui, assim, é interessante, porque é uma análise que serve muito para quem está num método cartesiano, rigoroso, de analisar se tem documentação científica ou não. O outro lado, que eu digo assim, vamos imaginar que tudo que eu revi na literatura, todas essas informações, eu estou achando assim, isso está muito fraco. Isso não me convenceu. Eu acho que teria que ter mais coisas para eu, não é, entender que tenho que abordar a espiritualidade. Mesmo que eu veja dessa maneira, que na minha forma de analisar não é a correta, isso tem o aspecto do que espera o paciente, os seus familiares, os cuidadores. Eles esperam, na imensa maioria das vezes, que o profissional de saúde aborde a espiritualidade. Então, em todos os questionários, todas as pesquisas, o nível assim de crença em Deus, de frequência religiosa é sempre elevada. Esqueça isso, mas a pergunta assim, você gostaria que seu médico abordasse isso contigo? Dá assim 70%. Já é um compromisso, porque eu tenho que abordar o que o paciente espera, não o que eu acho que ele possa querer.
E quando se faz a pergunta seguinte, né? Quantos são abordados? Aqueles 70% que esperavam tem uma abordagem assim de 15%, 20%. Então, o desequilíbrio, a distância entre o que o paciente espera, não é? E o que nós profissionais estamos fazendo, ele é enorme. Não é? Por quê? Porque é uma área sensível, algumas pessoas ficam preocupadas de serem mal interpretadas, ou então, não é, o atendimento hoje em dia ele é muito rápido, pouco tempo para isso, não é? Então eu não quero ferir sensibilidades, vou ser visto como um doutrinário religioso, então pode acontecer um pouco disso, mas eu acho assim que essa informação, quem estiver interessado, acompanhe a pesquisa, quem estiver preocupado com o seu paciente, faça algumas perguntas para ele, não é? Porque ele está esperando que você converse sobre espiritualidade, saúde e doença. Então, fico eu aqui pensando, não é verdade? As faculdades de medicina, de um modo geral, e isso não está aqui nas perguntas, tá? É o que vem na minha cabeça agora. As faculdades de medicina, de um modo geral, ainda não conseguem ter essa visão que vocês conseguiram introduzir na UERJ. A gente na UFRJ também tem uma cadeira dessa fazendo parte das PICs, tá? Mas a maioria das universidades, não. O que você acha que falta para que cada universidade, cada gestor e tal, consiga se mobilizar, se flexibilizar para que isso possa acontecer nas outras universidades durante a formação do profissional de saúde, para não entrarem de um jeito, ficarem bitolados, né? Porque não recebem essas novas informações, e perderem a oportunidade, inclusive, de se espiritualizarem durante o curso de medicina. Por que não acontece mais e melhor? Né? Acontece. Você deu o exemplo da UFRJ, a maioria dos cursos médicos tem essa temática, esse conteúdo diluído entre várias abordagens. Às vezes é na disciplina de semiologia, ou na clínica médica, na nossa faculdade, na UERJ, né? E no próprio Hospital Pedro Ernesto. Tem um grupo que trabalha muito medicina de família e comunidade, que tem uma abordagem bastante estruturada, né? A Associação Brasileira de Ensino Médico também tem trabalhado isso. Então, o que a gente observa é que isso está um pouco diluído, né? E talvez um pouco impreciso no seu foco, mas assim na relação médico-paciente, nos valores, né, assim, do que o paciente, né, possa achar assim mais oportuno, mas sem uma busca direcionada. Acho que, né, precisa aproximar esses atores todos, né, essas diversas comunidades médicas, professores, cientistas, né, e decidir qual o conteúdo mínimo, não é, que a gente deveria ter nessa parte de espiritualidade. Há modelos, como por exemplo o modelo americano, em que houve uma subvenção, não é reservado valor, um dinheiro, né, para que as faculdades instituíssem as suas disciplinas. Né? Durante um tempo houve uma subvenção para isso. Quando essa subvenção desapareceu, já estava plantado, já estava semeado, e aí então, né, a boa parte dessas faculdades mantiveram essa abordagem. Né? E um outro aspecto é assim, né? Todo mundo que tem essa abordagem, ela está, vamos dizer assim, como uma atividade a mais das suas atividades. Por exemplo, eu tenho, não é, a minha atividade médica, como cardiologista, no serviço de cardiologia, os outros colegas também, e a gente arruma um horário para dar aula de espiritualidade e saúde. Então, assim, não tem ainda um espaço, ou pelo menos até o momento, num espaço assim de uma disciplina obrigatória. Normalmente elas são eletivas, então é uma construção, e em especial, o jovem está mais pronto para ela. Não é? É uma sensibilização, não é, das cátedras, não é, das coisas mais tradicionais que vem ocorrendo, e que eu acho que está indo de uma forma bem interessante. Né? Aí eu fico pensando assim, eu sou médica, trabalho num serviço, tenho muita vontade de viver isso, de aprender isso, de aplicar isso no meu dia a dia,
como médica, mas eu ainda não aprendi, por exemplo, como abordar numa anamnese esse paciente sem que ele se sinta invadido, entende? Que eu possa ser direcionada, como qualquer médico como fazer uma anamnese. Mas uma anamnese espiritual. Quem deve fazer, como fazer, por que fazer, entendeu? Tipo assim, qualquer um pode. Quer dizer, a enfermeira, a técnica de enfermagem, enfim, até chegar na mão do médico já aquela anamnese pronta, ou ele, médico, tem um esboço, né? De como, né? Fazer. Na formação de todos os profissionais de saúde, tem diversos treinamentos. Né? Por que que eu penso que o problema seja cardiológico ou abdominal? Né? Um exemplo grosseiro, me desculpa. A falta de ar é do coração ou do pulmão? Eu vou fazer algumas perguntas para poder direcionar esse raciocínio clínico. Da mesma forma, né, é necessário um treinamento e uma prática contínuas. Num primeiro momento, talvez seja necessário, assim como lá na nossa graduação, né, de todos os sinais e sintomas de uma determinada doença. Com o tempo, uma ou duas informações eu já tenho, né, se não uma certeza, um direcionamento do que eu vou fazer, pensando numa doença cardíaca, pulmonar, abdominal, enfim. Né? Da mesma maneira, né, pode ser útil, num início de aprendizado, estar familiarizado com algumas estratégias, né, em que a gente segue uma receita de bolo um pouco mais amarrada ou melhor amarrada, para que depois então a gente vá ficando menos preso a este ou aquele questionário, né, fique mais confortável de estar fazendo abordagens nos momentos mais variados. Um aspecto importante é que todos os profissionais de saúde devem estar atentos, familiarizados. Então, se propõe, né, que, de uma maneira geral, todos os pacientes passem por um rastreamento de espiritualidade e saúde. Seriam perguntas simples. Né? Você está ali conversando com o paciente, no início, no meio ou no final dessa conversa, né? Miriam, você está bem? Você está tranquila? Você está em paz? Tem alguma coisa que a gente possa ajudar mais, além do que a gente está conversando aqui da cardiologia ou da pneumologia? Um rastreamento simples, 2 ou 3 perguntas, pode ser mais elaborado, mas só para passar a ideia que qualquer profissional de saúde deveria fazer, né, num primeiro contato. Né? Se a gente está à frente, né, de uma situação, né, em que eu veja como uma situação de uma doença talvez um pouco mais grave, de um acompanhamento, talvez a gente precise de uma anamnese. Quando a gente fala das receitas de bolo, né, a literatura tem várias propostas, vários acrônimos, né? Então a gente sempre se lembra do FICA, né? São 4 letrinhas para a gente lembrar assim, né? Escuta, você tem fé? Você se julga religioso, você se julga espiritualizado, não é? Você pertence a alguma comunidade, ou antes, não é? Isso é importante para você, isso traz influência, não é? Você pertence a uma comunidade religiosa, não é? Isso interfere na avaliação e na conduta. Então, veja, coisas assim que eu sintetizei aqui para a gente estar perguntando assim: quanto tem aqui de uma demanda de religiosidade atendida ou não? O quanto está fazendo falta porque a pessoa está doente, afastada, por exemplo, da sua comunidade? As suas crenças poderão interferir no tratamento ou não? Você gostaria de alguma coisa a mais? Né? É um acrônimo. O outro é do HOPE, que é mais ou menos semelhante, HOPE, esperança. Então, né, eu procuro fazer da seguinte maneira: desde o momento em que eu começo a conversar com o paciente, e tem lá a sequência também de anamnese acadêmica, identificação, queixa principal, história da doença atual, história familiar, história social. Estou ouvindo lá, seja do infarto, da pneumonia, do que for, não é? Em que momento possa ser adequado eu puxar uma ou outra pergunta. Né? E eu digo assim: nós aprendemos que o paciente tem tantos anos, é do gênero masculino, nasceu em tal cidade, e religião tal. Isso é um item de identificação.
não é a identidade do paciente. E às vezes o que ele fala, olha, eu estou sentindo isso, né, já me permite alguma abordagem. Ou então, ele tem uma doença grave, crônica, como é que você está enfrentando isso? O que é que está te dando força? Você tem esperança de que maneira? Qual a sua religião? Às vezes, não é, mas ele teve uma doença muito grave na família. Escuta, como é que foi aquele momento? Vamos imaginar que nada disso está acontecendo. Ainda não veio uma oportunidade. Ah, você fuma? Você bebe? Você faz atividade física? O que mais você faz? Tem alguma coisa mais importante? Religião é uma coisa importante para você? E o medo ou o receio de ser mal recebido, primeiro, a maioria dos pacientes estão esperando, então é um número pequeno. E quando a gente percebe um certo distanciamento, algumas coisas podem acontecer. A pessoa não quer conversar sobre aquilo. Eu digo assim, desceu uma porta de aço, aguarda. É sempre com muito respeito, não é? Com muito cuidado, a ausculta sempre compassiva. E se aquela porta fechou, ficar em mente, preciso aguardar o momento dessa porta se abrir, para que ele possa dizer o porquê dessas preocupações todas, né? E se houver ainda assim alguma preocupação, né, lembrando do que a gente vem discutindo de bases de espiritualidade e saúde, olha, porque isso tem sido visto como uma coisa importante, a gente está aprimorando, né, o entendimento, ver o que você precisa, então isso traz a cordialidade, desde que minha postura seja assim, não é de ouvinte, não é, seja não é de acolhimento do paciente, não é, isso acaba acontecendo. Então veja, pergunta simples. Essas perguntas mais elaboradas, alguns autores dizem assim, olha, é o médico ou a enfermeira que vai fazer. Se tem uma demanda maior, são esses profissionais, mas para o modelo americano eles falam assim, olha, talvez precise da capelania, é uma coisa bem interessante, da capelania abordar. Mas o que não pode acontecer é que, e acontece, é que os profissionais de saúde não saibam o que está acontecendo. Não é? Se a responsabilidade ficou decidido que é este ou aquele profissional que faz essa parte da anamnese, não é? Ele está fazendo em nome de uma estratégia de tratamento. Então, todo mundo tem que saber que aquilo aconteceu. Não é? E eu diria assim, muito, em especial pacientes internados, não é? Não transferir responsabilidades. Se eu acho que é importante, eu preciso conversar com isso. E a gente já teve assim oportunidade de estar apresentando esses conceitos para uma plateia de profissionais de saúde e havia um olhar de, como é que eu vou dizer, não de menos-valia, mas de descrédito do que estava sendo falado por uma parte dessa plateia, mas a plateia que a gente diz assim, o beira de leito das enfermeiras, né, dos técnicos de enfermagem, eles faziam assim, porque eles estão mais próximos, por mais tempo, cuidando do paciente, do que o profissional médico, que às vezes é uma coisa assim mais direcionada, mais direta, mais objetiva, menos interativa, né? Então, é importante esse aspecto assim, não é, o serviço tem que ter isso organizado. E assim também, né? Será que eu devo abordar sempre? Isso. Essa é uma sempre. pergunta. Paciente politraumatizado, acabou de ter um infarto, será que é hora para isso? Outro exemplo que eu dou, né? Como cardiologista, desculpem o exemplo, né? Risco cirúrgico de uma jovem de 19 anos por uma plástica. Será que eu preciso fazer isso? Esta anamnese. Então, assim, né? Se a doença é grave, é crônica, é degenerativa, sempre em busca disso. Por quê? Eu entender a evolução da doença. Doenças graves andam junto de quê? Do momento de paliativismo. E o paliativismo não começa quando a doença não tem cura. Então, o paliativismo anda de mãos dadas e vice-versa com a espiritualidade. Então, se eu tenho uma doença grave, né, talvez eu possa ser um pouco mais econômico na presença de uma hipertensão arterial. Mas será que não é por um
um grande conflito que ele está hipertenso, né? Mas se ele já teve um infarto, se ele tem insuficiência cardíaca, ele tem uma doença pulmonar irreversível, um câncer, não é? Quais são os valores de vida? Como é que ele luta? O que ele espera? Não é? Então, são algumas orientações assim gerais. E a prática recorrente dessa conversa, a gente vai ficando um pouco mais confiante. A gente vai ficando um pouco mais tranquilo de estar abordando, como abordamos qualquer outro tipo de dor ou sofrimento que o paciente possa ter. Pois é, você falou que você tem mais de 40 anos de formado, né? Eu estou aí com 47 para 48. E lá atrás, a gente não aprendeu nada disso, né? A gente foi tragado ao longo da nossa formação e da nossa prática, né? Com muitos percalços, né? Certamente você também, né? Você falou lá no comecinho. E a gente aprendeu ao longo do tempo como a gente gostaria de ser tratado caso a gente estivesse naquela situação, né? A minha formação, eu sou pediatra, não exerço mais como pediatra, que é a segunda especialidade é homeopatia, mas eu me lembro, lá atrás, quando eu comecei a fazer homeopatia, que uma das nossas perguntas, que a alopatia não me falava para fazer esse tipo de pergunta, abordar a religiosidade, né? Mas como homeopata eu comecei a abordar, né? E eu me lembro que eu perguntava sempre para os pais, né? Ou quem levasse a criança, né? O que move essa família em relação à religiosidade? Eu não falava religião, né? Porque eu queria, na verdade, saber em algumas crianças como é que elas encaravam isso. E que família, que núcleo familiar era aquele que a criança estava inserida, que, de repente, os pais não se importavam com isso, mas tinha uma criança extremamente religiosa, espiritualizada, dentro do seio familiar. E foi por causa dessas crianças espiritualizadas, porque isso não aconteceu comigo uma vez nem duas. Foram muitos casos para eu aprender, inclusive, como abordar isso, né? Muitas dessas crianças é que levavam os pais e os familiares a buscar uma religião. Então, assim, era o contrário, sabe? Você tem alguma coisa para você me ensinar em relação a isso agora aqui? Quem sou eu para te ensinar? Você comentou que a gente não falava sobre isso na faculdade. Não falava. Não é? Aquele axioma, né? Não se discute futebol, política e religião, não é? Isso aí. E ainda mais se fosse alguma temática, né, de matriz afrodescendente. Um estigma muito forte. As novas gerações não têm mais isso, felizmente. Então, acho também assim que essa roupagem de espiritualidade, ela alberga isso tudo, diminui e fica bem mais fácil, né? Interessante também, uma vez num evento da Sociedade de Cardiologia, uma colega médica falou assim que ela estava muito feliz porque ela era médica, mas ela tinha feito uma faculdade de psicologia porque entre os médicos ela não conseguia conversar sobre isso. Então ela foi fazer uma outra faculdade e agora ela estava resgatando, né, essa parte. E essa leitura, né, eu não tenho a experiência dessa vivência com crianças, né, mas é muito comum que na hora, né, da dificuldade, na hora da doença mais grave, a família se une tudo e aflora um pouco mais esses sentidos de espiritualidade, esse sentido do cuidar, né? Frequentemente tem, principalmente na minha área, que a gente vê pacientes assim mais idosos, não é, com internações múltiplas ou muito graves, a gente observa um dos filhos, não é, que solicita que se faça tudo. O outro que diz que meu pai já sofreu muito, não faça nada. Olha só, não é? E eu digo, olha, nós precisamos que vocês conversem um pouquinho mais para a gente entender o que possa acontecer. E isso mexe muito com a espiritualidade das pessoas, né? Às vezes nem conhecida, nem dado conta, né? Mas isso vai
trazendo, né, para o cenário dessas decisões todas, né, múltiplos atores familiares e que precisam se entender, né, e ver que forma de expressar isso, que forma de enfrentar essas dificuldades. Né? Isso realmente mexe, então, com cada um de nós que somos da área de saúde, independente se médico ou não, né? Essas abordagens vai interferir no meu modo de lidar com as doenças de um modo geral daqui para frente, com os pacientes variados, quer dizer, ter esse olhar mais cuidadoso, generoso, empático, né? Para com o outro, eu preciso começar comigo, né? Porque se de repente tiver um vácuo aqui da autoempatia, né? Uhum. Do autocuidado no profissional de saúde que vai ter que cuidar do outro, isso daí deve ser um gap difícil de se lidar. Se esse profissional não der um stop, ele falar, vamos, peraí, o que eu estou aprendendo com fulano A, B, C e que eu tenho que trazer para a minha vida, né? Tem disso também? Com tipo assim, a certeza. transformação do profissional de saúde em função. Com certeza. Quando a gente mergulha nesse universo da espiritualidade dos pacientes, a gente começa a ouvir uma série de conceitos, uma série de valores, uma dimensão muito diferente do que provavelmente eu tenha. Então isso começa a mexer também com os nossos próprios valores, né? Com a nossa própria identidade. Então acho que existe sim esse aspecto de uma mobilização diferente. A gente começa a perceber, ou pelo menos tenta identificar até que ponto, né, eu não estou incorrendo ou erros ou sendo negligente com valores da vida. Né? E uma das apresentações que a gente faz, né, uma coluna que saiu no jornal, né, posso mencionar Arnaldo Bloch, em 2015 ele colocou uma coluna assim, né, 100 perguntas que a ciência não sabe responder. Então a primeira assim, né, de onde viemos, quem somos, para onde vamos, as 3 primeiras. Bom, são as perguntas pré-socráticas, né, Miriam? São acho que norteiam. Então, assim, de onde vim, para onde vou, o que eu estou fazendo aqui? Né? Então, assim, a gente não se pergunta nisso. A gente sai para trabalhar, trabalha o dia todo, vai, volta, a gente não se pergunta. Quando a gente começa a se perguntar, parece assim que muda um pouco o sentido da vida. Né? O que ela significa? E qual é o meu objetivo? Né? E o que é que existe, né, para além dessa vida ou não. E aí tem assim as 2 últimas perguntas. Você quer responder, Miriam, as 2 últimas perguntas? Não, eu vou responder para você. As 2 últimas perguntas assim, né? Sabemos viver? E a última, saberemos morrer? Que delícia, hein? Então, espetáculo. Só perguntar isso todo dia, a gente tem que se cuidar de uma maneira diferente, né? Então, eu gosto disso também para tocar assim, no coração, na alma, na energia, dê o nome que você quiser, né, primeiro em mim mesmo. E você mencionou aí uma palavra-chave, o autocuidado, né? Mas também assim, para que a gente possa entender que eu tenho que desenvolver isso, né, e ampliar essa capacidade para o próximo, para o paciente, né? Então, com isso em mente, a gente fica mais aguçado para ter a maior atenção possível para que não surjam conflitos. Esta abordagem ela nunca pode ter conflitos. Se houver conflitos, não é? Muito cuidado, porque a minha espiritualidade não tem a mínima importância para a espiritualidade do paciente. É o que ele precisa. É um paciente que frequentava um culto religioso 3 vezes por semana, está internado há 3 meses sozinho. Será que ele está sentindo falta de alguma coisa? Provavelmente sim. Como é que eu posso contornar isso? Não é? Será que pode ajudar a receber um líder religioso? A interface da saúde mental. Existe alguma coisa, não é, da esfera de uma possível doença mental? Preciso de uma avaliação também da psicologia ou da psiquiatria, não é? E da própria capelania, conforme eu mencionei. A ideia não é obter uma demanda, entender uma demanda e transferir para alguém resolver. Né? Os autores dizem assim, anote, como você anotaria qualquer outra
necessidade de atendimento, de atenção, anote o que está precisando. Anote o que você solicitou. E anote se resolveu ou não, né? Então, né, esse é um aspecto assim de sensibilidade, né, de não deixar conflitos que possam, né, atrapalhar exatamente a condução médica, né? E você acha que fazer algum tipo de intervenção sobre valores morais, psicológicos, espirituais do paciente de um modo geral que a gente está abordando, né? Seria interessante quando você percebe que eu posso dar uma pitada aqui em algum lugar ou não? Eu acho que é um ponto, uma coisa assim bem importante que pode aflorar numa conversa, né? Olha, a pessoa me conta que teve lá um problema com o pai, com a mãe, com o irmão, não é? Com o síndico, mas imagina se foi com o pai, com a mãe, com o irmão, uma discussão, um problema antigo, um acesso de raiva e teve um infarto, não é? Então, ficou fácil ali, olha, a raiva que você teve, mas você tem muita raiva, né? Como é que isso se comporta? Estou dando um exemplo, e seriam possíveis vários outros, em que a própria Sociedade Americana de Cardiologia, ela fez um quadro, fez uma orientação, né, chamado posicionamento, em que ele analisa esses valores psicológicos positivos ou negativos, e o quanto isso repercute, desculpa o exemplo da parte cardiológica, em ter mais hipertensão, mais acidente vascular cerebral, mais infarto, aumentar a mortalidade ou o oposto disso tudo. Então, esses valores ditos negativos, né? A raiva, a ansiedade, a hostilidade, o estresse, aumenta de maneira significativa essas situações clínicas, assim, né, esses desfechos clínicos relevantes, coisas importantes. E o outro lado, né, do otimismo, né, das técnicas de relaxamento, mindfulness, né, do otimismo. Então, isso está assim, bem documentado. Qual é assim, um gargalo que a gente ainda tem? Existe questionário, Miriam, você sabe mais do que eu, existe questionário para todos esses valores, essas virtudes, né? Esses traços de comportamento. Né? Mas como é que eu faço para aplicar N questionários? Então, um gargalo que eu vejo é de que a gente tem que ter a sensibilidade de notar este ou aquela carência, esta ou aquela necessidade, e poder aprimorar um pouco mais isso. Seria muito bom se a gente tivesse, não existe isso, um questionário em que, né, com poucas perguntas ou um número razoável de perguntas, eu conseguisse já filtrar, não é, se a pessoa tem esses traços negativos ou positivos. Né? Os autores entendem assim, que trabalhar modulando esses valores negativos, ou então enaltecendo, não é, desenvolvendo, não é, fortalecendo, não é, estratégias de perdão, de gratidão, não é, podem ser bastante úteis, não é, para esses pacientes. Então, no primeiro momento, é entender se tem algo ali mais complexo. Para dar um exemplo, assim, eu acho muito, pelo menos para mim, não é, parte da resposta me traz assim uma compreensão bem interessante. Você sabe que na Suécia os registros são completos, né? Então, assim, você consegue ter N revisões, né? Então, eles publicaram que quando se analisa cerca de 70 mil indivíduos, acompanhados por muitos anos, e eles fizeram uma quantificação com relação a episódios de raiva intensa. 9% desse grupo tinha, pelo menos uma vez por semana, um ataque de raiva muito intenso. Essas pessoas tiveram mais arritmias cardíacas, mais acidente vascular cerebral, infarto. Então, mostrando, não é, o susto que eu levo aqui numa hora, dá aquela descarga da pressão, da frequência cardíaca. Imagina a raiva despejando adrenalina e outros hormônios o tempo todo, dá esse tipo de alteração. Isso numa população lá de 70 anos de idade. Raiva aumenta complicações cardiovasculares. Aí nós pegamos assim um grupo de jovens de 19, 20 anos de idade,
Aplicamos um questionário, foi aplicado um questionário. Tendência ao perdão ou tendência de raiva, né? E aí, então, faz os testes lá para mensurar, não é, a pressão arterial, a frequência cardíaca. Quem tem um traço de personalidade, de tendência ao perdão, diferente de quem tem para a raiva, tem esse padrão circulatório mais favorável. Então, né, aos 18 ou 19 anos, já tem sementes ali que vão repercutir aos 70 anos. A pergunta que eu acho, isso faz sentido, não sei se está correto. Com certeza. A pergunta mais difícil é assim, mas por que essas pessoas aos 18, 20 anos já têm tanta raiva ou tanto perdão assim? A epigenética deve explicar. A epigenética, então assim, porque tem mais poluição na região que elas moram, então assim, né? Porque são jovens, que ainda não passaram pelos grandes desafios da vida. Então assim, já nasceram com esses traços de perdão, raiva, então aí é uma outra, aí é uma pergunta que eu acho assim, um pouco mais transcendental, não é? Mais metafísica, para a gente ainda entender por que a gente tem esses traços. E assim, aquele autor que eu mencionei, Koenig, ele coloca assim, que essas virtudes, os traços positivos, né? Se você teve ali experiências religiosas, tem práticas nisso tudo, favorece o desenvolvimento. Obviamente que a genética vai interferir, os relacionamentos, né? Isso tudo vai interferir. Mas a espiritualidade e a religiosidade, né, favoreceriam esses valores positivos, que não é necessário ser religioso para ter gratidão, altruísmo, honestidade. E esses são os valores, não é, Miriam, que se diz, então, da evolução da sociedade. São os valores, o quê? Seculares. Aí, quando eu montei um quadrinho assim, eu coloquei esses em verde e um monte de outros fatores, não é? Como a raiva, a hostilidade, o egoísmo, e eu chamei de valores milenares, porque você, os seus assistentes, desculpe, eu tenho talvez mais valores milenares negativos do que valores seculares positivos. Todos somos assim. Orgulho, vaidade, egoísmo. Eu falo por mim, não amor, isso é da humanidade, querido. Né? Então, assim, né, esse balanço, né, ele interfere diretamente no nosso processo de saúde, de adoecimento e de forma de enfrentamento, de tratamento, né? Pois é, e você fica falando isso, esse sofrimento, né, que a gente traz, emocional, mental, do aqui e agora. Mas também tem o estresse, o estresse espiritual, o estresse religioso de algumas pessoas que, de repente, estão desse outro lado aí que você falou. Mas existe isso, estresse espiritual, estresse religioso, diferente do estresse que a gente vive no dia a dia hoje? Existe Com certeza. Isso? Com Como certeza. que é? Explica aí. Assim, é bastante interessante, porque o nosso treinamento, né, foi para pacientes com câncer, com enfisema, né, tratar da melhor maneira possível a dor, a falta de ar, né, o enjoo, os sintomas físicos. Sim. Isso foi se ampliando, né, para um cuidado também, não é, com as necessidades, por exemplo, psicológicas, da mente da pessoa, né? Sim. Quanto aquilo está gerando de depressão, de angústia, de estresse, da doença física. Às vezes interfere também o aspecto do social. É a pessoa isolada, o sofrimento da família, o seu aspecto, né, por exemplo, de trabalho, né? E uma autora assim, muito importante no aspecto, não é, do paliativismo, não é, trouxe a dimensão do estresse, não é, da dor espiritual. Então, essa autora, vale a pena mencionar o nome dela, né, Cicely Saunders, uma pessoa assim, que a gente vê pela biografia, não é? Ela fez enfermagem, foi enfermeira em Guerra da Crimeia. Depois ela viu que as coisas não seguiam muito, ela teria, acho que, feito serviço social também. Depois ela fez a formação médica, é dama do Império Britânico. Não é? Ela criou o primeiro hospital de cuidados paliativos em Londres, em 1967. Então, ela traz um conceito assim de dor total, para a gente ter essas 4 dimensões. Isso já
eu tenho que estar atento na hora daquela demanda que o paciente possa ter. Ele está sofrendo pela doença ou algum problema a mais. Existe um outro aspecto que é o quanto do adoecimento mais ou menos grave, e às vezes são coisas simples, mas geralmente coisas mais graves, não é? Comigo mesmo, ou então com familiares, a perda de um ente querido, a perda de um filho, a inversão, não é, da ordem natural do nosso processo de vida, não é? Isso pode abalar profundamente as minhas convicções religiosas. Isso pode me colocar questionando todos aqueles valores, tudo aquilo em que eu acreditei por tanto tempo, que eu procurei trabalhar alinhado. Por que está acontecendo isso agora? Que injustiça é essa, Miriam? Não é? Por que Deus me abandonou neste momento? Uhum. Que religião é essa que não me explica essas coisas? Então, essa forma, né, do estresse espiritual, né, da luta espiritual, são traduções das palavras distress e struggle, né, ela pode ser muito importante. E isso pode levar a um esvaziamento, a uma fragilidade da minha força de enfrentamento. Seria uma dor da alma. Uma dor da alma. Da alma, né? Uma dor da alma. Maior do que até as dores físicas, emocionais e mentais que eu tenha. Pode ser maior e, para alguns, esta perda, essa doença, né, coloca em xeque os seus valores religiosos, espirituais, e a pessoa assim, não, eu vou enfrentar, porque eu acredito nisso, eu acredito, a minha concepção de vida, de religião, de espiritualidade, me dá força para enfrentar. Mas, às vezes, esse enfrentamento é uma palavra que a gente usa do inglês de coping, não é? De você lidar com, não é? Ele pode ser negativo, não é? A pessoa pode se afastar, não é? Exatamente por conta, não é, de não fazer mais sentido com toda uma crença e o sentido de abandono. E nessa hora é importante a gente identificar isso para ver de que forma ela pode ressignificar a sua espiritualidade, ou então, não é, buscar outros valores que não sejam exatamente de religião, mas como é que vai enfrentar isso, né? É a leitura, é a natureza, é a música, ou seja, tem que abrir, não é, o nosso arsenal, vamos dizer assim, de estratégias, né, para entender o que possa estar acontecendo com esse sofrimento espiritual. Para você poder dar o suporte adequado para aquela pessoa naquele momento, muitas vezes não aquele que você gostaria de receber. Como é que seria isso? Tipo assim, eu tenho que dar eu preciso dar um suporte para essa pessoa para aliviar a dor e o sofrimento dela. Aí eu estou trabalhando com compaixão, né? Uhum. Não é pena, né? É aliviar o sofrimento do outro na medida do possível, né? Mas se de repente aquilo que eu acho que é necessário para aquela pessoa não seja exatamente aquilo, mas é aquilo que eu acho, como é que eu sei diferenciar isso, sabe? O suporte que eu quero dar para o outro, que é aquilo que ele realmente precisa e não aquilo que eu quero dar. Me entendeu? Entendi. E você mencionou a palavra muito importante de compaixão, de uma escuta compassiva. Sim. A empatia, né? Sim. Empatia é você ver, não é, o sofrimento do outro, se identificar. Compaixão é você se mobilizar. Sim. Que é assim... no sentido laico, né? É bastante presente na atuação dos profissionais de saúde, né? Uma das principais autoras dessa área, que é da George Washington University, a Cristina Puchalski, se escreve Puchalski, né? Ela faz uma composição de abordar com compaixão e abordar com espiritualidade. A espiritualidade é isso, ir nos valores da pessoa, nas ferramentas que ela tem. E antes de responder ao que você perguntou, ela diz assim, quando eu dou essa abordagem, o que significa para o paciente? Ele se sente mais ainda participando de um cuidado integral. Ele se sente mais ainda no centro dos cuidados. Né? Então, por quê? Porque ele se sente visto como um todo. Sim. E não apenas como a doença do fígado. Sim. Para os profissionais de saúde, né, ela relata que isso diminui o burnout, né, esse estresse, né, diminui o estresse de compaixão. Você ter compaixão o tempo todo
Fadiga. É uma fadiga, um estresse Fadiga da compaixão, de compaixão. né? Isso é interessante. Uma vez assisti uma apresentação de um intensivista norte-americano e que ele estava no limite do trabalho. E ele fazia uma rotina muito pesada, ele ia tirar férias, se afastar. Ele mudou. Ao invés de ele continuar fazendo as tarefas dele, ele continuou no serviço que ele trabalhava, mas ficou conversando muito mais tempo com os pacientes. E aí, então, entendeu, não é, que é isso que a anamnese, a ausculta do paciente, do familiar, do cuidador vai trazer. Quais são as ferramentas que ele tem? Elas são simplesmente religiosas? E se elas não existirem? Um dos estudos muito importantes feito pelo grupo de Boston, Universidade de Harvard, eles monitoram, acompanham as equipes de enfermagem por décadas. E numa desses acompanhamentos, né, mostrou assim, que quando se faz uma avaliação da religiosidade organizacional, ou seja, quantas vezes esses profissionais vão a cultos religiosos, né, e a mortalidade por doenças cardíacas e por câncer, há uma redução de até 30%, dependendo do número de vezes que a pessoa vá a essas reuniões, um acompanhamento assim, de mais de 10 anos. Né? Então, ir no culto diminui mortalidade. O que você faz com esta informação é riquíssimo e fundamental. Os próprios autores dizem assim, isso não significa que você vai prescrever igreja, culto para ninguém. Isso não significa que você vai prescrever alguma coisa. Mas se eu tenho esta informação e a pessoa tem uma religiosidade, eu transformar isso num estímulo, olha só, não é? Mas é importante para você? A sua religião pode ser um apoio, pode ser uma fonte, não é, de fortalecimento. Então, entender se é isso. E assim, pacientes graves, não é? É essa parte, ou outros valores que ele tenha da leitura, não é? Da atividade física, não é? De música. Não é? O voluntariado é sempre lembrado como algo que pode auxiliar também. A revisão do que é sagrado no sentido mais amplo e da transcendência dessa palavra. Quais são os valores para que ela, não é, tenha, não é, uma forma de mobilização da sua energia, de enfrentamento com mais dignidade da sua doença. Não é, com mais capacidade, não é, de lidar com tantas informações. E é importante, não é, que os familiares também estão sofrendo. Cuidadores que sofrem muito, se existe maior espiritualidade, esses cuidadores sofrem menos. Então, entender isso também. Então, quando você pergunta sobre o que fazer nessas situações, a gente, não é? Eu tenho uma entrevista, uma anamnese um pouco mais simples, aí eu vejo que o problema está, não é, se tornando mais complexo, eu preciso voltar nessa conversa e, não é, ter o retorno, o feedback. Não é? Aquilo que a gente conversou, como está? Melhorou ou não melhorou? Você está precisando de alguma coisa a mais? Então veja que, não é, demanda assim, estar na mente de todos os profissionais e um tempo, não é, de aplicação desses conceitos, o que é um nó da nossa prática médica hoje, né? São atendimentos muito rápidos, em terapia intensiva, em emergência, então a gente, né, tem esse desafio, né, de dimensionar, não é, isso tudo para a nossa prática, né, Miriam? Pois é. Aí, vamos ver então as perspectivas atuais, quando a gente começa a estudar. Hoje, todo mundo estuda neurociência, né? Ou todo mundo quer aprender alguma coisa sobre neurociência, né? Como é que está alinhado hoje todos esses estudos, né? Da neurociência com a espiritualidade, aonde que a gente pode introduzir isso nas faculdades de medicina, saúde de modo geral, né? Para que possa realmente despertar isso nesses jovens, que amanhã depois serão os futuros médicos, futuros enfermeiros, enfim, com essa pegada científica, mas entrosada com a espiritualidade, para que eles possam começar usando isso, inclusive, neles próprios. Porque tem horas que eu fico pensando assim, eu continuo atendendo como homeopata, né?
não mais como pediatra alopata, mas eu continuo com consultório de homeopatia, mas eu fiz formação em Mindfulness também. Depois eu fiz a formação em Mindfulness e Compaixão. Então, uma formação em Ayurveda. Então, na verdade, eu acabo juntando essas filosofias milenares com tudo que está acontecendo atualmente, sem deixar de lado o que a ciência fala, né? Mas, hoje, quais as perspectivas daqui para frente desse braço, desse juntar de mãos da ciência e da espiritualidade? Uhum. É bem interessante porque acho que o que a gente conversou aqui foi uma aproximação de ciência e religião e espiritualidade. A gente comentou uma série de estudos, né? E isso está se tornando cada vez mais evidente, mais claro. Talvez a gente precise ainda de novos métodos científicos de documentação e de comprovação desses mecanismos. Avançou muito na possibilidade, né, de medir a atividade das células, as substâncias que são liberadas, né, a imagem, né, o pessoal que trabalha com neuroimagem consegue identificar os locais no cérebro mais afeitos a essa ou aquela, a esse ou aquele traço de personalidade. Olha, essa área ela é estimulada com o perdão, essa daqui é com a raiva. Então a gente começa a mapear um pouco mais, não é? E eu acho que isso vai trazendo modelos assim que você consegue documentar melhor. A minha visão é que nós ainda precisamos entender um pouco mais o significado, a consistência material da nossa vida de 60, 80, 90, 100 anos. Né? E o que significa estarmos vivos ou não. Então, a ciência também vem evoluindo nisso, estudando, por exemplo, aqueles indivíduos que tiveram uma experiência quase morte. A pessoa que tem, assim, em um estado de coma, descreve um mundo virtual, um mundo transcendental, um mundo espiritual. Ou então a descrição, você também conhece bem, não é? De experiências de vidas passadas. Então, essa é uma área assim, bastante sensível. A ciência e não é, os profissionais da área de saúde, né, ainda tem uma resistência grande com essa área, porque ela é revolucionária, ela é de um novo paradigma. Né? Então, acho que essa é uma perspectiva da gente continuar documentando essas experiências e o que está acontecendo. Né? Mas ainda é uma lacuna de método científico. Acho que isso ainda carece de ferramentas mais aprimoradas para a documentação disso. Né? Então, nessa hora, talvez para cada paciente sirva mais a visão que ele tem de vida ou não, de vida após morte ou não. Isso é importante entender, não é? Como o paciente vê isso. Não é? E a documentação para isso ainda ela é, eu diria assim, relativamente frágil no olhar, não é, da metodologia científica um pouco mais rigorosa. Né? Eu acho que a gente está chegando ao fim do nosso bate-papo aqui, que está sendo muito bom. Tenho certeza que vocês aí, que já estão habituados aqui no Canal Médico, lembrem-se de curtir, compartilhar, comentar, inclusive fazer perguntas para o Dr. Roberto, porque eu tenho certeza que vai ser bastante elucidativo para cada um de vocês. Mas, assim, eu vejo que nesse bate-papo aqui de hoje, da nossa conversa de hoje, tem uma palavra que me chama, duas palavras, que me chamam muito a atenção em relação a tudo isso que a gente abordou, né? Propósito e sentido. Sentido de vida, né? E propósito de vida, né? O que será que a gente pode fazer desde cedo com as nossas crianças que parece que já estão entrando nesse momento planetário com um chip diferente do nosso? Muitas... Eu penso e sinto quando eu atendo no consultório, né? Pelas perguntas que eu faço para elas mesmo. E isso independe da idade, tá? Tem crianças muito pequenininhas que eu pergunto de uma forma lúdica para poder ver o que vem de lá para cá, né? Espiritualizadas. Parece que elas já vêm desse jeito, com chip novo.
para ensinar para a gente muita coisa, que se a gente não se transformar, talvez a gente atrase o desenvolvimento delas, né? Então, sentido e propósito, eu retiro desse nosso bate-papo essas duas palavras que, para mim, me delineiam muito, sabe? Qual é o meu sentido de vida e qual é o meu propósito. Eu não sei se propósito de vida ou propósito divino, né? Porque uma coisa eu tenho um propósito de vida que não está alinhado com o meu propósito divino. E porque eu estou desconectada do meu centro, da minha essência, eu não consigo enxergar. Então, eu fico muito para fora, estou dando exemplos, né? Eu fico muito para fora, correndo atrás de ter cada vez mais coisas, conquistar cada vez mais coisas, ter mais postos, poder e etc. E cada vez me afasto mais dessa minha essência divina, desse meu propósito divino, e perco sentido. E aí, quando a gente entra de cara a cara com uma doença neurodegenerativa ou uma doença terminal, seja ela qual for, se eu não tiver isso semeado dentro de mim, vai ser realmente muito mais desafiador, né? Atravessar essa sombra aí. O que você acha disso? Você traz a reflexão e eu preciso entender se o paciente tem essa leitura do divino. Se ele tem essa leitura de um universo, de uma força maior ou não. Mas quando existe bastante claro essa identidade de um poder maior, é um caminho bem mais simples de fortalecimento. É a gente ver as fragilidades, imaginar as fragilidades, ou pelo menos dizer que estou entendendo as fragilidades e como ela pode fortalecê-las, né? Quando você comenta sobre sentido e propósito, né, a gente sempre se lembra, né, de N reflexões de Viktor Frankl, né? E se está bom é para aproveitar, se está ruim, transforme, se não for possível, transforme-se, né? E quando não tem esse sentido, o vazio existencial, né? E ele é mortal. Esse vazio existencial pode ser pela doença, pode ser pelo isolamento social, não é? Eu tenho dito muito isso aos pacientes, né? Ah, não, vou me aposentar. Você vai se aposentar. O que você vai fazer nos próximos 30 anos? Como assim? Não, antigamente se aposentava com 55, 60, morria com 60, 65. Agora vai ter os 80, 90 anos. Cuidado para não ficar sozinho em casa, isolado e tal. Então, assim, que tipo de vazio possa existir, né? E outro comentário muito pertinente que você fez foi em relação a essas visões, ao jovem, né? A gente vai buscar os luminares da ciência para citações também, né? Então, Einstein teria dito assim, né, que a ciência sem a religião é manca, não é? E a religião sem a ciência é cega. E o Prêmio Nobel de Física, Max Planck, de 1938, ele diz assim: para os crentes, Deus está no início de tudo, para os cientistas no final. Então, os maiores luminares da ciência que estudaram muito trazem esse aspecto assim, religião, religiosidade ou uma força maior, né? E ainda Planck diz o que você comentou, né? Ele diz assim: na verdade, não existem mais as transformações como aquela de Saulo à porta de Damasco, né? Que foi a grande transformação de Saulo no apóstolo Paulo. O que acontece é que mentes jovens, novas, que já têm um outro entendimento, é que fazem a transição, né? Então, assim, existe o quanto que a gente possa se modificar, mas o que você comentou, né, está acontecendo. As crianças são diferentes, né, de uma forma ou de outra. São crianças com uma formação, uma capacitação, uma mente diferente, mas são também jovens em profundo conflito existencial que explica o que a gente está vendo, né, de perda de vida, né, em jovens numa incidência assim alarmante. Então, existe esse paradoxo, né, de
mentes diferentes, mas um conflito, né, dentro da nossa sociedade, né? Ai, Que estamos pena. terminando, que pena. Se você puder dar uma mensagem para os nossos amigos ali, fique à vontade. E aqui eu já agradeço vocês de terem ficado aqui com a gente. Eu tenho certeza absoluta que esse tema, eu falei que ia mexer com cada um. Eu tenho certeza que mexeu. Mas falei. Olha, eu tenho assim, uma gratidão enorme por estar aqui, agradecer muito, Miriam, essa oportunidade, porque essa temática ou esses conceitos são muito sensíveis, né? E a gente talvez no dia a dia da nossa formação profissional, da correria e tudo, né? A gente seja levado, né, num tsunami de responsabilidades, e é necessário que a gente, né, desacelere um pouco para dar assim um espaço a mais para essas reflexões, né? Então, estimularia a todos, né, fazer uma leitura um pouco diferente para si próprio, né, para a minha paz de espírito, ou então uma leitura diferente, né, com esses conceitos e podermos, né, tratarmos o nosso paciente, recebê-los, acolhê-los, né, de uma maneira um pouco mais especial, que esse é o nosso grande objetivo, né, um acolhimento, não é, mais humano, mais digno para os nossos pacientes. Muito obrigado pela atenção que todos vocês me proporcionaram. Estou muito feliz, estou muito grato. Muito obrigado. Obrigada, meu amigo. Que você fique bem, fique em paz e volte mais vezes. Para nós todos, muito obrigado, viu? Está sempre à sua disposição. Muito obrigado. Obrigada.